Amém. Mateus 14, 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele ainda despedia as multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomando-o, e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Até aqui. A palavra de hoje, o tema da palavra é rompendo com o antigo homem. Amém? E Deus tem me dado essa palavra já há um tempo, tem me incomodado bastante acerca de alianças, acerca da velha aliança, da nova aliança, do velho homem e do novo homem. Amém. Eu vou só fazer uma oração antes de começar a pregação. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos na Tua presença e pedimos que o Senhor venha quebrando todo o grilhão, toda a algema. Papai, tira, Pai, agora toda a sofisma do diabo, toda a angústia, todo o desânimo, toda a tristeza. Pai, quebra agora, Papai, toda forma de desatenção, que o Senhor venha falando aos nossos corações, enchendo-nos da Tua palavra, se revela a nós, Papai, que essa palavra venha a ser direcionada pelo Senhor e ministrada por Ti. E usa, Pai, como um canal de bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu vou falar um pouco do que estava acontecendo momentos antes desse início que eu comecei a ler. E um pouquinho antes aqui, no Mateus 25, ali nos versículos anteriores, acontece a multiplicação dos pães. Então, Jesus está ali na multidão. Na verdade, ele já sai de uma multidão, ele sai de barco para escapar um pouco da multidão que estava em Jerusalém, e sai de barco, e do outro lado da margem, a multidão vai o seguindo. Então ele chega lá e fala: ó, peraí, tem muita gente, o pessoal vem me ver aqui, vamos ficar por aqui. E os discípulos falam: ó, Jesus, mas já está ficando o inicinho da tarde, já começa a vir o início da tarde, despede a multidão para eles irem comer em casa. E aí vem a multiplicação dos pães. Aí Jesus fala: ó, não precisa deles ir para casa, me dá o que vocês têm de comida aqui que a gente vai multiplicar. E os discípulos vêm para Jesus e falam: ó, a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos. E acontece a multiplicação, todos são cheios, se alimentam, e tá, beleza. E aí vem o versículo 25. Logo a seguir, então isso é um ponto importante aqui, a gente estava no início da tarde, né? No início da tarde. Logo a seguir, compeliu Jesus que os discípulos deveriam ir para o meio do mar. Tá, tem várias passagens diferentes, eu acho que os três livros, eles abordam sobre esse milagre, né? Jesus andando sobre as águas. E nesse momento aqui, Jesus impeliu, ele obrigou os discípulos a irem adiante dele. Primeiramente, a gente imagina, ele chega e fala: ó, vocês vão adiante de mim, daqui a pouquinho eu vou. E os discípulos: não, peraí, Jesus, estamos aqui. Pedro, né, então ali, sempre pronto a falar, ele: não, eu vou ficar com o Senhor. E Jesus fala: para vocês irem, eu vou daqui a pouco, eu vou despedir as multidões, e depois eu vou ter com vocês. E eu imagino que os três eram ali pescadores, os três conheciam o mar, os três sabiam nadar, os três conheciam pescaria, os três conheciam tudo daquela região. E Jesus falou: ó, vocês vão adiante de mim, eu vou depois.
E eles devem ter questionado Jesus: mas peraí, como é que o senhor vai depois? Não tem como o senhor ir sozinho no mar. Como é que a gente vai esperar o senhor lá no meio do mar? Então a palavra começa falando: Jesus compeliu, ele obrigou, ele deu uma ordem expressa aos discípulos: vão adiante de mim. E naquele momento ali, Jesus ele se retira e vai para o monte e começa a orar. E a palavra fala que na quarta vigília Jesus vai ter com eles. Então a gente estava no início da tarde, 6 horas da tarde. A quarta vigília, na palavra, as vigílias são feitas de 3 em 3 horas. Então a quarta vigília, ela está entre 3 da manhã e 6 da manhã. Então Jesus ele sobe ao monte às 6 da tarde, em torno de 6 da tarde, e vai ter com eles ao meio do mar, às 5 da manhã, talvez. Então, esse tempo todo, Jesus se retirou para orar. E quando ele vai ter com eles, ele se assusta, se amedronta, porque ele vem andando sobre as águas. Então, naquele momento ali, eles falam: vamos lá, e gritam de medo. Então, Jesus vira e fala: não tem mais, sou eu, tenho um bom ânimo. Então, Pedro, ele está sempre pronto a falar, ele é uma pessoa bem sanguínea, um discípulo bem sanguíneo. Ele vem e fala: opa, peraí, Jesus, então se é o Senhor me manda, tem que ir contigo por sobre as águas. E Jesus fala: vem. Eu nunca falei que é só para mim. Eu nunca falei que o poder é só para mim. Eu nunca disse que só eu posso fazer milagres. Vem ter comigo. E Pedro, imediatamente, anda. Vamos pensar. Pedro foi criado nas águas, né? Ele entende tudo ali no mar. Jesus fala: vem. Ele anda. Imagina uma situação onde a gente está no... Vamos pegar o cenário nosso, né? Então, a gente está no apartamento, que hoje em dia todo mundo mora em apartamento, e passa Jesus voando e fala: vem. Você teria coragem de sair da janela? Eu acredito que a gente ia relutar um pouquinho, né? Para sair e falar: não, vem aqui, não comigo, pode vir. Lembrando que Jesus não estava do lado do barco, ele aparece como um fantasma. Então ele aparece, ele está a uma distância razoável do barco. E muitas vezes a gente escuta essa passagem, a gente vê o pessoal falando que Pedro deu um passo, 2 passos, e não tem isso na palavra. Ela fala que Pedro começa a andar sobre as águas. Então, vamos parar aqui e pensar um pouco. Pedro já estava vivendo o milagre. Pedro já estava contemplando o milagre. Ele já estava vivendo a presença de Deus ali naquele momento. Ele desceu por fé e começou a andar sobre as águas. Eu imagino que ele deve ter dado uma risadinha, né? Para ver se firmou mesmo, se dá para isso, não dá, né? Eu acredito que eu faria isso, não sei vocês. Mas ele pisa ali e vai ter com Jesus. Então ele não dá 1 passo, 2 passos, 3 passos, a palavra não fala sobre isso, mas ele está próximo de Jesus. Por quê? Porque quando ele repara no vento e começa a temer, e a palavra fala que ele começa a submergir e clama a Jesus, e imediatamente Jesus o estende a mão. Jesus não corre até ele, Jesus estende a mão. Então ele já estava bem próximo da promessa. E muitas vezes a gente tem se perdido do lado da promessa. Muitas vezes a gente está esforçando, a gente está tentando, só que a gente perdeu o foco. E essa passagem é muito específica sobre o foco em Cristo. A partir do momento que ele tira os olhos de Cristo, ele se perde. A partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a reparar na situação. Só que no início do versículo, lá no início da passagem, nos versículos 25 e 26, fala que o vento já debatia com o barco. Por que depois de muito tempo que ele está andando sobre as águas, ele começa a reparar o vento? O vento já existia. O vento não mudou. A palavra fala que o vento não mudou. É o mesmo vento quando ele estava no barco, estava lá fora. Se ele teve o passo de fé e o início, ele começou a caminhar em Cristo, começou a caminhar no chamado de Cristo, na voz de Cristo, por que ele parou? E a palavra ela fala, né? Vocês caminhavam bem, por que pararam? Por quê? Quem nos impediu? Amém? E nesse momento aqui eu começo a olhar as adversidades. E uma coisa que tem acontecido com a igreja muitas vezes é parar para olhar as adversidades. Mas são as mesmas adversidades que já existiam.
O vento existia, a tempestade existia, as ondas existiam. Mas por que agora que a gente está seguindo uma palavra de Deus, a gente acredita que tudo tem que mudar lá fora? A mudança não é lá fora. A gravidade não mudou, nada mudou. Ele mudou. Ele tinha mudado. Mas a partir do momento que ele para de entender aquilo que Jesus fez por ele, aquilo que Jesus tinha ordenado, ele começa a olhar para fora e querer que as coisas ao redor tenham sido alteradas. Mas elas não mudaram. Então o nosso passo de fé, o nosso chamado em Cristo, o tempo da graça, muitas vezes não vai mudar o externo. Muitas vezes não vai mudar a situação. Muitas vezes não vai ter mudança no quadro clínico. Muitas vezes a gente vai continuar enfermo. Mas o chamado é dele. Ele chamou. Ele é suficiente. O tempo da graça é perfeito. E Jesus chega e estende a mão para Pedro. Ele levanta e volta para o barco. E todo mundo sempre fala: nossa, Pedro faltou fé, né? Porque Jesus falou: homem de pequena fé, porque duvidaste. Só que quando eles voltam para o barco, eu não sei se vocês já pararam para pensar, né, nessa parte, mas pelo menos eu acho que eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Jesus não era muito forte, assim, eu imagino que ele não treinava muito, assim, na academia e tal. Ele não carregou Pedro, ele estendeu a mão para Pedro. O segredo não está no externo, o segredo está onde a gente está confiando. Aonde a nossa confiança está centralizada. Jesus estende a mão para Pedro, ele começa a submergir. Só que existem dois cenários. Ele começa a submergir. Ele poderia naturalmente nadar, porque ele tinha domínio sobre isso. Tanto é que depois, lá na frente, depois que tudo acontece, que nega a Cristo, Jesus é ressurreto, ele vê Jesus do outro lado da margem, pula do barco e vai nadando até ele. Então é bem claro, ele sabia nadar. Ele poderia ter tentado nadar. Mas naquele momento, a única coisa que ele teve como fazer foi: Jesus, socorre. Então ele voltou-se para o centro da vontade de Deus. Ele entendeu que ele não era o natural dele que deveria agir, e sim o espiritual. Então Jesus estende a mão para ele e os dois voltam caminhando para o barco. Mas ninguém nunca fala sobre isso. A gente só fala da morte, a gente só fala do erro, porque a gente tem facilidade em enxergar as falhas, a gente tem dificuldade em enxergar as coisas boas, a gente tem dificuldade em enxergar as mudanças das pessoas. Então a gente olha para o irmão e fala: nossa, canta tão bem, mas desviou. Nossa, faz isso tão bem, mas fez não sei o quê. Nossa, isso e isso, mas mente. Então a gente tenta sempre tirar o cisco do olho do irmão, sem tirar a trave do olho que está no nosso. A gente sempre tem uma facilidade, isso é do homem, de enxergar o problema e não a solução. E naquele momento ali ele volta caminhando com Cristo. Então ele não viveu o milagre só na ida, ele viveu na volta também. Mas quando ele entra no barco, as outras pessoas falam: nossa, verdadeiramente tu és Deus. Tá, pera, eles acabaram de passar pela multiplicação dos pães, eles estão com Jesus já há 2 anos caminhando, e verdadeiramente tu és Deus? Ele é Deus. Não precisava desse sinal para eles entenderem que ele era Deus. E por que Pedro, que se aventurou e se entregou, é determinado como homem de pequena fé, e a gente sempre olha para ele como pouca fé? Esse homem de pequena fé, 2 anos depois, a sombra dele curava os enfermos. Esse homem, ele faz uma diferença na vida de muita gente. Mas é necessário submergir, é necessário romper com a velha aliança, é necessário mudar o pensamento, é necessário ter uma intimidade com Cristo. E naquele momento ali foi o momento em que verdadeiramente Jesus muda a vida de Pedro. E Romanos 10, 4, não preciso ler, eu vou ler alguns versículos aqui. Romanos 10, 4 diz assim:
Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. 1 Coríntios 15:56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, esses 3 versículos, eles falam especificamente da lei, né? E da graça. Elas são diferentes. A lei e a graça são paralelas, elas não se encontram. Um exemplo disso, uma mulher casada, né? Uma mulher que esteja casada em um casamento, lógico, e está tudo bem. Tem como ela se casar novamente com aquele primeiro esposo vivo ainda e ela ter os 2 maridos ao mesmo tempo? Não tem, certo? Mas se ela romper com a aliança, ela consegue ter um novo marido? O velho marido morreu, então ela está livre na lei para se casar com um novo homem. Amém? Essa é a lei. A lei, ela tem a sua aliança, mas Jesus veio para trazer uma nova aliança. E se, vamos pegar aqui exemplos, se no cenário de hoje em dia, uma mulher, ela se separa do homem, na lei natural, ela pode se casar, né? E se ela se casar novamente, mas vez ou outra, ela vai ver o marido antigo e fica com ele lá 1, 2 dias e volta para o novo. É aceitável isso? E por que nós, como adoradores de Cristo, entendedores que Deus enviou o seu Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar na cruz, nós vamos relembrar aqui hoje, e Ele se entregou de uma forma perfeita e agradável por nós, porque nós, entendendo isso, vez ou outra queremos restabelecer a velha aliança, porque nós muitas vezes não aguentamos viver no tempo da graça, a nova aliança. Jesus, ele vem trazer a nova aliança e romper com a velha aliança. Ele fala que ele veio para cumprir a lei. Jesus diz: eu não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. Ele não estava falando cumprir a lei no cenário de passar pela lei, o Pentateuco e cumprir todas as coisas. Ele era o cumprimento da lei. Toda a lei e os profetas apontavam para Cristo. Ele é o cumprimento da lei, mas ele traz consigo um novo tempo, uma nova aliança. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Mas é mais fácil eu entender que eu fui perdoado dos meus pecados se fisicamente eu tiver algum ritual. É mais fácil no tempo da lei eu sacrificar um cordeiro, é mais fácil eu sacrificar um boi e entregar como sacrifício, porque é o que eu estou vendo, do que eu simplesmente me chegar dele e ele falar: perdoados estão os vossos pecados. Jesus, ele veio para curar os enfermos e trazer liberdade aos cativos. O tempo da graça é maravilhoso, mas a gente tem uma facilidade em entrar em julgo desigual. A gente tem uma facilidade de voltar para a lei, porque a lei muitas vezes ela vai nos aconselhar em coisas que a gente tem facilidade de ver, porque temos a necessidade de ver muitas coisas e não crer. Então muitas vezes a gente acha que pelo muito orar eu vou ser ouvido. Eu vou me retirar e vou subir ao monte e lá vou ficar 10 dias e Deus vai fazer. Ele não tem obrigação de fazer. Não é porque a gente subiu no monte 10 dias. Se a gente volta a barganhar com Deus,
se a gente começa a querer barganhar, se eu começo a achar que a minha oração, o meu jejum vai mudar o que Deus vai fazer por mim, eu já não estou vivendo na graça, eu estou voltando para a lei. Eu quero negociar com Cristo. E como que eu vou negociar com alguém que tem tudo? Onde todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e por meio dele. Ele não precisa de nada. Que ganho eu tenho nessa barganha? A palavra, eu vou até ler aqui essa, Romanos 7, versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Amém? Então, a palavra ela deixa bem claro aqui, da mesma forma, do cenário que eu tinha falado antes, da mulher que tem um marido, e morrendo esse marido, ela contrai novas núpcias. A palavra fala que da mesma forma, nós morremos para a lei e contraímos novas núpcias. Estamos casados com aquele que veio e ressuscitou. E essa passagem, assim, essa parte da graça, ela, por mais incrível que pareça, eu acho que é a coisa mais difícil de a gente conseguir pregar com uma aceitação de coração, porque a graça, a gente não tem vivência, a gente não tem costume com a graça. A gente é acostumado a trabalhar para receber o salário, a gente é acostumado a obedecer para poder fazer uma coisa, a gente é acostumado a ter que comer a comida para poder comer o sobremesa. Desde pequenininho, a gente é treinado para obedecer, a gente é treinado para ter regras, a gente é treinado para cumprir a lei, a gente é treinado para isso. E Jesus ele veio para trazer uma graça, um amor soberano que a gente não está pronto para receber. A gente não consegue entender a graça de Deus. E isso é complicado, porque a gente não consegue se achegar a Deus em graça. A gente quer se achegar a Deus através de nós mesmos, daquilo que nós fazemos, ou daquilo que estamos dispostos a fazer, ou da forma que estamos. A gente quer correr atrás, a gente quer se dedicar nisso ou naquilo, achando que o que a gente faz vai mudar. E a graça ela vem no caminho inverso disso. Ah, irmão, mas no Velho Testamento, o poder de Deus e... Tá, calma. O Velho Testamento, o poder de Deus é de uma forma. A lei, o Pentateuco, os profetas maiores, menores, os livros históricos, eles trazem um poder de Deus de forma diferente. Porque tudo apontava para Cristo. Mas vamos comparar algumas coisas. Onde nasceu a lei? A lei nasce nas tábuas dos 10 mandamentos. Então a lei nasce ali. No primeiro momento em que a lei desce,
eles já estão desonrando o primeiro mandamento, que era justamente não erguer outros deuses, não adorar a outros deuses, não erguer falsas. E ali morre 3.000 pessoas. Tá, agora vamos trazer, lembrando, a lei, ela veio para matar. A justiça de Deus no Velho Testamento é morte, é guerra, é a peregrinação do seu povo, é o poder dele em forma de visível. Bem? Então, na descida da justiça, da lei, 3.000 pessoas morrem. Aonde nasce o tempo da graça? O tempo da graça nasce em Pentecostes. Porque assim que Jesus sobe, o Espírito desce e eles são revestidos de poder. E ali acontece a primeira pregação, vamos assim dizer, que é o sermão de Pedro. E 3.000 pessoas são convertidas. Eu não sei se é coincidência, mas na descida da lei, 3.000 pessoas do povo de Deus são mortos. Na chegada da graça, 3.000 pessoas são renascidas em Cristo Jesus. A gente tem a opção de escolher viver na lei ou na graça. Mas a lei, irmãos, ela é pesada. E a graça é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. A justiça no Velho Testamento, ela traz sempre guerra entre carne e sangue. A nova aliança, ela traz entrega. Então, se no Velho Testamento Elias chega diante dos profetas de Baal e os desafiam com fogo, e ali ele mata 600, a justiça de Cristo é ele se entregar no nosso lugar. Então, a graça, a gente tem dificuldade de entender a graça. É complicado mesmo, porque é um amor que a gente não consegue expressar. Não importa onde a gente procure, a gente nunca vai encontrar esse amor na terra. Então, a justiça já não é mais justiça, ela é justificação. Justo não era, o pastor falava muito isso, justo não era, mas justo fiquei. Agora sou justificado em Cristo Jesus. Então, a justiça ela muda de cenário. Se a gente pega os sinais ali, os milagres no Velho Testamento, e a gente fala, mas o Novo Testamento não traz esses milagres, é só cura, porque é o amor de Cristo. O Novo Testamento ele traz a presença de Cristo. Jesus está ali para trazer o amor. O amor é soberano, ele é o maior entre todos os outros cenários, entre a fé, entre a esperança. O amor é o maior. Então, se a gente pega Moisés, abre o Mar Vermelho e atravessa o Mar Vermelho. Por quê? 40 anos no deserto, maná do céu, fogo, nuvem. Nossa, são muitos cenários, muitas maravilhas. Amém. Vamos comparar então? Vamos fazer Ele abre o Mar Vermelho para fugir de Faraó. Jesus anda sobre o mar para encontrar o medo. Entende a diferença? Lei, fuga. Milagres para conseguir fugir. Graça, eu vou de encontro. Eu não temo mais, porque Ele está em mim. Eu não preciso mais ir no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos está aqui. Amém? As pragas do Egito. Primeira praga do Egito: água em sangue. Um sinal maravilhoso. Primeiro milagre de Jesus: água em vinho. Consegue pesar? Morte.
A lei mata, o Espírito vivifica. Nona praga no Egito, escuridão total para a morte. Penúltimo milagre de Cristo, escuridão total. 10ª praga, morte dos primogênitos. Último sinal de Cristo, se entrega na cruz como unigênito e volta ressurreto como primogênito. Os evangelhos trazem Cristo como unigênito, como único. Ele é o único Filho de Cristo. Ele é o único Filho de Deus. Unigênito. E ele se entrega para que venham a ser primogênito, para que todos possam ser cristãos, um pedaço de Cristo, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, co-herdeiros, irmãos das regiões celestes, para que sejamos embaixadores de Cristo. Aonde eu vou, a presença dele está comigo. E isso é dado pela graça, somente pela graça. Não é o meu poder, ou a quantidade de horas que eu oro, ou o quanto eu me dedico, nada disso é suficiente. Enquanto eu não entender a graça, enquanto eu não romper a velha aliança, não tem como eu adentrar numa nova aliança. Enquanto o meu contrato antigo não estiver quebrado, eu não consigo assumir um novo contrato. Não tem lugar. Não tem como eu colocar vinho novo em odres velhos. Os odres vão romper. Se a minha cabeça não transformar, se não houver renovação da mente através da palavra, não tem como. Infelizmente a gente vai sofrer a vida inteira, porque o sofrimento se acaba na graça. Não o sofrimento físico, não o cansaço, não as opressões, não isso. Mas a partir do momento que eu te faço uma pergunta, 1 milhão de dinheiro, um tanto bom, razoável. Eu te dou 1 milhão hoje, mas eu vou te dar alguma notícia ruim. Alguma notícia ruim vai te entristecer hoje? Tá? Mas não é uma notícia de morte, nem nada do estilo. 1 milhão é bom, né? É bacana. Mas se eu te der 10 milhões e falar que você tem só hoje para gastar, amanhã você não vai acordar mais. Muda um pouco o cenário. 10 milhões agora já não vale nada. Então, da mesma forma, de nada vale o nosso sofrimento, de nada vale o nosso cansaço, de nada vale as dores de acordar cedo, comer pão de dores, de nada vai adiantar se a gente não tiver a certeza de que o meu amanhã é lá. Enquanto eu não entender que a graça já me remiu e ela já me salvou, que nada pode condenar aquilo que já foi conquistado na cruz, eu não consigo ter paz, porque eu estou sempre debaixo de opressão, eu estou sempre debaixo de cobrança. Eu não estou dando liberalidade, né? Eu quero que os irmãos entendam que Judas capítulo 1 fala que devemos tomar cuidado, porque muitos são os falsos pregadores que trazem a graça de maneira vã, fazendo assim perder a graça de Cristo. Mas a graça ela tem que ser entendida pela igreja para que a gente possa viver a plenitude daquilo que Jesus deixou para a gente. Muitas vezes a igreja tem vivido como se Cristo ainda não tivesse feito. A gente está esperando ainda e vivendo no Pentateuco, vivendo nas leis, vivendo nas regras. E Cristo ele quer muito mais que isso. Sabe, o Novo Testamento fala, então o que é que precisa para aceitar Cristo? Crer no coração, declarar com a boca, passar. Só que a igreja ela gosta de colocar regras. As pessoas gostam de colocar regras, leis, ordenanças, onde Cristo não colocou. Cristo tirou todas essas coisas. O Velho Testamento traz pequenos profetas, grandes profetas, homens de
Deus, honrados, cheios do poder de Deus. Amém. Jesus, na sua infinita sabedoria, ele pega, perdão, Jesus ali, ele fugiu do nome agora. Que comia gafanhotos e mel? João Batista, fugiu do nome, perdão. Então Jesus, ele vê João Batista e fala, ó, em verdade vos digo que nascido de mulher, nenhum existiu que fosse tão grande quanto João. Nascido de mulher, ele está englobando os pequenos profetas, grandes profetas, Abraão, Isaac, Jacó, todos. Nunca existiu um tão grande quanto João Batista. Por quê? Aí eu te pergunto, o que João Batista fez? O que a gente sabe de João Batista? Pouco. Mas ele veio anunciar o caminho de quem? De Cristo. Ele só tinha um papel: anunciar a chegada de Cristo. E ele fez isso com excelência. Ele não era orado por ninguém, morreu degolado. Nunca existiu ninguém tão grande quanto João Batista. E Jesus continua. Mas, em verdade vos digo, o menor que recebe a nova aliança é maior do que João Batista. Graça. Esse é o poder da graça. Desde que a lei, por mais que eles se esforçassem, por mais que eles fizessem tudo, todos os sacrifícios, tudo que era necessário, eram pequenos. A graça, o menor, que entende e aceita a graça de Cristo, que aceita o sangue de Cristo, é maior do que João Batista. Elias e Eliseu, no outro cenário, né? Eliseu foi um profeta que fez o dobro de milagres de Elias. Por quê? Porque Elias, ele não morreu. Ele foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. E, próximo desse momento, Elias vira para Eliseu e fala: ó, se você me vê subindo aos céus, o meu manto vai cair sobre você. Amém. Eliseu não desgrudou dele. O poder de Elias estava sobre Eliseu. Amém? Jesus disse: ó, eu vou subir, mas eu volto. Eu vou subir e vocês vão para lá, até que do alto sejam revestidos. Quando Jesus subiu aos céus, a igreja estava olhando Jesus. Eliseu olhava para Elias, a igreja olhou para Cristo. O manto de Elias desceu sobre Eliseu, o Espírito Santo transbordou. Então, o tempo da graça é um tempo novo, que a gente tem que entender e receber isso, porque o poder que Cristo depositou em nós é a esperança na glória. Aquilo que está em nós é a vitória. Nós somos mais do que vencedores. Nós não andamos para vencer, nós somos mais do que vencedores. E naquele momento que Pedro, voltando agora a passagem do 29, então naquele momento que Pedro levanta, tudo abre na mente dele e ele volta com Cristo sobre as águas, sobre as adversidades, sobre as circunstâncias. Nada nem ninguém pode parar aquele que Jesus chamou. Se a gente crê que Jesus nos escolheu, nos chamou, estamos cativos dele, podemos pedir qualquer coisa. Temos que ter sabedoria na nossa oração para alinhar a nossa vontade com a vontade de Cristo, que a vontade dele vai prevalecer. A gente pode tentar. Muitos são os planos do homem. É dele o querer, mas o efetuar é de Cristo. Então, que venhamos a estar preparados, né, para
volta de Cristo, que venhamos a estar vivificados no Espírito, porque o Espírito do Senhor, Ele está sobre a igreja. O Espírito do Senhor, Ele nos ungiu para anunciar as boas novas, e mal nenhum pode nos causar dano. Se pisarmos em serpente, escorpião, nada. Se tomarmos veneno, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então muitas coisas a gente só declara, mas está vivo aqui? Está no coração, será? Muitas vezes a gente tem muitas coisas decoradas, muitas passagens decoradas, muitas palavras decoradas, e na grande maioria das vezes a gente se torna profissionais da fé, profissionais da religião. E Deus não veio buscar religiosos, Ele veio buscar verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nicodemos, quando ele se encontra com Jesus, Jesus dá ali o sermão, explicando que era necessário nascer de novo, e Nicodemos era o mestre da lei na época. Ele era o professor dos professores. Então, quem queria aprender alguma coisa da Bíblia, ou do Pentateuco, ou da lei, ia em Nicodemos. E Nicodemos se achega a Jesus para perguntar o básico do básico. Jesus, como que eu posso nascer de novo? Então, Nicodemos, ele não tinha um entendimento no Espírito. Ele não conseguiu absorver a graça que Jesus trazia. Jesus tenta explicar para ele, mas muitas vezes estamos travados, com a mente fechada, dentro de uma caixinha, ou daquilo que a gente julga ser certo ou errado. E Deus não está nem aí para o que você acha. Enquanto não entendemos que somos pó, e que Ele faz da forma que Ele quer, e na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, enquanto estivermos desalinhados com Cristo, não vamos conseguir viver a plenitude dele aqui na terra. O céu é o nosso destino. Amém. Glória a Deus. Lá não tem sofrimento, não tem dor. Aqui teremos aflição. Mas será que as aflições que estamos passando não foi a gente que procurou? Será que é falta de fé, falta de conhecimento que tem nos levado a continuamente viver isso? Então, eu clamo para que Deus venha mudando a nossa mente, abrindo o nosso entendimento, se revelando a nós de forma nova, porque o dom gratuito de Deus é vida. Amém? Amém. Glória a Deus.